Muito bem, moçada. São exatamente... Deixa eu ver aqui que horas são. 11h53 em São Luís do Maranhão. Dessa vez estamos de volta para o nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Sabe aquele momento que você acha que a Bíblia está se contradizendo? Pois é, eu vou provar para você que você está terrivelmente equivocado e que a Bíblia tem razão, porque a Bíblia, ela é inerrante, é infalível, palavra de Deus. Hoje nós vamos responder aqui a pergunta do nosso irmão Pastor Francisco Pinto. Ele é da cidade de Santo Antônio do Descoberto, em Goiânia, né? Goiás. Goiânia é uma cidade, Santo Antônio do Descoberto é outra, né? Tá bom, bacana, muito bacana. Deixa eu ver aqui, pronto, vamos lá. Vamos responder aqui a pergunta. Ele pergunta o seguinte: Efésios capítulo 2 sugere que a fé salvífica é um dom. Sendo assim, então a salvação alcança apenas aqueles a quem Deus der o dom? E nesse caso estaria certo a tese de que a salvação é limitada a apenas um grupo de predestinados? Vamos lá! Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Vamos lá, vamos responder essa pergunta, a pergunta que não quer calar. Vamos abrir a Bíblia. Quando Paulo se refere à salvação pela graça sois salvos, né? Pela graça sois salvos. Quer dizer que a possibilidade de ser salvo foi criada por Deus. E é uma ação única e exclusiva de Deus em favor dos seres humanos, em favor dos homens. Por isso, é graça. Graça é favor imerecido. Deus, de forma deliberadamente, decidiu salvar o ser humano através da obra de Cristo. Por meio da fé. Paulo a coloca como confiança na ideia de que, por meio dela, o homem alcança a salvação. Portanto, a confiança na salvação que foi criada por Deus é de responsabilidade humana e é a condição para a salvação. A condição para a salvação é a confiança. Né? Portanto, a confiança na salvação. É dom de Deus. A Bíblia já deixa claro que é dom de Deus. Como sendo dádiva, não é algo que está no ser humano. Não depende do ser humano, só do ser humano. Não está no ser humano. Depende do ser humano se o ser humano quiser, né? Mas sim, algo que está em Deus. Ela não é algo que está no ser humano, mas sim está em Deus. É parte da natureza de Deus. É uma forma de expressão do ser de Deus. É a materialização de um imenso amor. Logo, considerando que Deus é amor. A possibilidade e a efetivação da salvação podem ser entendidas como ações dele, ações de Deus. Então, essa possibilidade de salvação foi dada por Deus e o ser humano tem acesso a mesma por meio da fé. Não é a salvação que traz a fé, mas sim a fé. A confiança, é que torna a salvação efetiva. Não é a salvação que traz a fé, mas sim a fé, confiança, é que torna a salvação efetiva. E isso nos possibilita acessar a salvação que foi disponibilizada por Deus. A fé não é o resultado da salvação, mas antes é o meio pelo qual somos salvos pela graça de Deus. Efésios capítulo 2. Em Efésios capítulo 2, o uso dos termos dom de Deus, está lá que o nosso ouvinte questiona, dom de Deus, a voz aqui está falhando, né? Não está se referindo ao dom enquanto capacidade que Deus, através do seu Espírito, confere aos cristãos para a melhor realização da sua obra.
mas no sentido de que é parte da natureza de Deus criar a possibilidade de salvação para o ser humano. Para o ser humano. Então, conforme podemos observar em toda a Bíblia, concretizada particularmente na pessoa de Jesus, a gente pode comprovar isso em toda a Bíblia. E isso foi concretizado particularmente na pessoa bendita de Jesus. Jesus possibilitou a salvação aos seres humanos. Portanto, a alternativa de encontrar similaridade entre o dom de cura ou de falar em línguas e a salvação enquanto dom de Deus, para justificar a crença na perspectiva reformada da predestinação, deve ser descartado. Isso aí deve ser descartado. Essa alternativa de encontrar similaridade entre o dom de cura, o de falar em línguas e a salvação quanto dom de Deus, para justificar a crença na perspectiva de predestinação, isso aí tudo deve ser descartado, pois são dons diferentes. Quanto à sua abrangência, o dom de Deus deve ser entendido como dádiva, presente ou capacidade de criar meio de salvação. Então, essa possibilidade não é fruto de nenhuma ação humana, é dádiva e ao mesmo tempo dom. Por quê? Porque só Deus tem essa capacidade de criar possibilidade de salvação para a humanidade. Possibilidade essas que se encerraram em Jesus Cristo. Cristo é a expressão máxima do dom salvífico. Nesse sentido, a salvação está disponível a toda a humanidade e não a um grupo seleto. Basta ter fé, confiar, crer na salvação em Cristo Jesus. Então, essa graça proveniente lá de Romanos capítulo 5, versículo 18, estendida a todos os seres humanos, lhes abre a oportunidade de, pela fé, crerem no Evangelho. Isto descarta a possibilidade de a eleição ser uma ação fatalista de Deus, destinada apenas a alguns indivíduos, enquanto os demais se perderão no inferno por uma escolha divina. Se isto fosse verdade, Deus seria muito cruel e atentaria contra o seu próprio amor. Por isso, ele dá a oportunidade para que todos se salvem. Eita glória! Eita Todos se salvem. Ele dá essa oportunidade para que todos se salvem. Através de Jesus. Atos 17:30 vai deixar isso claro. Indistintamente, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. Então, assim, a fé é a resposta humana ante o agir salvífico de Deus em seu favor. A responsabilidade é decorrente da ação da graça preveniente, conforme Armínio. E é essa graça que promove a fé e inicia a salvação. Em outro termo, a Bíblia vai dizer que o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E no final, nós chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Gente, a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível, palavra de Deus. E não tem como questionar. Não tem como questionar a Bíblia. Ela é a palavra de Deus e pronto. Entendeu? Nós sempre vamos estar equivocados e a Bíblia sempre vai ter razão, porque ela é inerrante e infalível, palavra de Deus. Tá bom? Tudo certinho? Tá certo. Muito bem, depois de todos esses esclarecimentos, só nos resta agradecer o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. O nosso programa Bom Dia Super Dia vai ficando por aqui. Eu prometo voltar na terça-feira. Na terça-feira, se não derrubar aqui as lives, né? Vamos voltar aqui, se Deus nos permitir.
às 9 da manhã, com mais um Bom Dia Super Dia. Amanhã tem o programa Falando de Vida com a missionária Wanda, que vai ao todo sábado às 10 da manhã, tá bom? Então a gente se encontra por aqui. Perdeu algum fato, algum detalhe aqui do nosso programa? Perdeu não é que a Bíblia tinha razão? Vá lá no nosso canal no YouTube, Sistema Renascer HD, que vai estar lá daqui a pouquinho. Não é que a Bíblia tinha razão? Gente, eu vou ficando por aqui e que Deus nos abençoe.